solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim. Oi, Kelly. Não sei de onde veio todo Oi, esse Ione. medo. E a culpa quer me convencer de que Oi, Denise. Chegou a convidada. Hoje eu trouxe uma música diferente. eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que meu pai Vou disse botar o nome aqui. pra mim. Achei que a música tinha tudo a ver com a live de hoje. Já vão compartilhando com os contatos de vocês. Ó, pra todo mundo, ó. Seja forte, corajoso, não temas, desanimes. Eu sou teu Deus. Não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus. Deixa eu avisar aqui, pessoal. Exatamente, Oni. Oi, Cláudia. Corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Gente, eu achei que essa música tinha tudo a ver com o tema de hoje, né? Valorização da vida, né? E a dependência química. O quanto a gente precisa ser forte e corajoso. Oi, Edu, tudo bem? Olha só, já vou botar a nossa convidada aqui. O pessoal que está chegando. Agora, 19h30, o pessoal começa a chegar. Ó, já chegou a Débora também. Compartilhem essa live. Tema de extrema relevância. Oi, minha linda, tudo bem? Que saudade! Oi, tudo bem? Que saudade de você! Ai, verdade! Tudo bem? Tudo bem, tá frio aí, né? Muito frio, muito frio. Muita chuva. Aqui começou a chover agora também. Oi, ó, a Júlia tá parente. É, a Julianinha enteadinha linda. Ah, bem-vinda, Júlia. Oi, Carolzinha. Ah, tava ansiosa por essa live. Ah, idem. Fiquei muito feliz. Contei para todo mundo que eu tava muito feliz com o convite. Vou avisar aqui aí, meus grupos. Deu, já foi para todo mundo. Ó, vamos compartilhando com os contatos de vocês. O pessoal vem chegando. Eu sempre espero uns 3, 4 minutinhos para a gente começar, para o pessoal ir chegando. Certíssima. Denise maravilhinda. Tema tão importante, né? Eu adoro o Setembro Amarelo. Acho que tinha que ser uma mensagem do ano todo, sabe? Verdade, Acho bacana essa pegada do Setembro Amarelo. verdade. Oi, Débora.
Conceição, tudo bem? Hoje tem gente nova aí que eu não conheço, coisa boa. Gente, conheci a Denise por causa do meu livro. É verdade. E eu fiquei maravilhada, né, com a sua história, com a sua vida. Incrível, incrível a sua força e muito aprendizado, né? Mãe de dependente químico, aprende muito. E eu tenho É certeza que verdade? você está ensinando muito também. Oi, Rê. Oi, Rê. Outra Rê. Tudo bem, Regina? Regina já vem numa pegada aí com a gente também. De Olha que busca também familiar. De busca de conhecimento, de aprendizado. E esse é o caminho, né? esse é o caminho, Neuzinha. As duas Rê estão nessa busca. Bem legal. Sim, Não tem, senão a gente pira. é verdade. E aí, pessoal, vocês estão bem? Olha só, o Edu é um profissional da área também. Fez um curso nosso aí, Olha que bem legal, bacana também. que legal. Mais um minutinho para nós começar oficialmente. Tamo junto. Vamos junto. Isso aí mesmo. Essa é a caminhada. Ele fez um curso nosso, era o único homem, estava todo envergonhado. Eu disse, não, cara, tu vai assim, ó, se apaixonar. Foi a Ana Paula. Então, minha gente, ansiosa pelo curso de sábado. Ah, Ione, ó, vai estar top. Eu já recebi o material da prof já. Tá bem legal. Bem bacana mesmo. Só depois praticar que vai dar certo. Vamos começar oficialmente, então, para quem ainda não me segue, para quem ainda não me conhece, que está aqui agora, que vai chegar aqui pela primeira vez, eu sou a Neuzinha Broto, eu sou mãe de um dependente químico e eu uso as redes sociais desde 2014 para contar da minha história. Comecei colocando as temáticas que eu estava estudando na época. Essa semana ainda fui olhar meu primeiro post ainda. Colocava muito só por hoje, tudo que eu estava lendo, e aí comecei a colocar a minha história ali, o que eu estava sentindo, como é que eu estava. E isso foi num crescendo, que eu nunca imaginei, né? Só achava que era o blog ali, o Facebook, estava tudo certo, ia ficar assim, né? E fui me apaixonando, gostando da área, tenho muitos cursos na área da codependência, gosto muito. Estou terminando uma capacitação agora de consultora em dependência química. Trabalho com mentoria, tanto para familiar quanto para o profissional da área. Dou alguns cursos. Oi, Ayane. E esse blog me trouxe até aqui hoje, né? Aí o site UOL me descobriu, depois a produção do programa da Fátima Bernardes. E aí tive a ideia do livro, engavetei. Um dia conversei com meu filho, ele amou essa ideia. Ficou muito bravo que eu não coloquei para frente esse projeto. E aí, com a ajuda do Douglas, incentivo dele, eu lancei o meu livro, Diário de uma Codependente. A princípio, né, modestamente, era só 200 livros, só para os familiares ali, conhecido. Oi, Andréia, ia levar bastante tempo para vender e que nada, né? O livro estourou, graças a Deus, antes mesmo de ter chegado. E foi por causa deste livro que eu conheci a Denise, uma pessoa encantadora, uma Ah, humildade muito grande. E comprou meu livro e aí a gente já estreitou um laço ali. A gente não conseguiu fazer um trabalho juntas ainda, mas a gente vai fazer, tenho certeza disso. E aí a gente veio nessa caminhada, a Denise fez um dos meus cursos sobre codependência. E aí, Setembro Amarelo, eu pensei, cara, eu quero trazer muita live no mês de setembro. Eu quero trazer gente do meio, assim, para a gente falar sobre isso, né? Porque tem gente que não sabe
que a dependência química faz parte da saúde mental e que a saúde mental está envolvida no Setembro Amarelo, né? E que o índice de suicídio, infelizmente, é grande nesse nosso meio também, né? E aí eu convidei a Denise e ela prontamente aceitou meu convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Eu não sei aonde eu estava que eu comentei que tinha essa live, que eu estava muito feliz. Não lembro que eu comentei isso. Eu falei nos meus grupos todos, eu estava muito feliz mesmo que tu aceitou essa minha proposta, assim, de estar aqui com a gente hoje. Ainda falei para ela, é feriado. Oi, Rose, é feriado? Ela disse, não, mas eu trabalho, só beleza, então vamos lá, né? E agora, querida, eu queria que tu te apresentasse para essa galera aí, falasse um pouquinho de ti, para nós começar o nosso bate-papo. Vamos sim. Eu sou psicóloga, né? Tenho especialização em dependência química, atuo na área, trabalho numa clínica com pacientes que são internados, né? E é uma batalha, né, Neuzinha? É um mundo muito pesado, né? A gente convive com pessoas bastante doentes, a dependência química é uma doença, né? Muitas pessoas acham que o dependente químico, ele para a hora que ele quiser, ele tem um desvio de caráter, tal, mas a dependência química é uma doença e não tem nada a ver com isso, precisa ser tratada como uma doença, precisa ser encarada como uma doença, né? E a gente tem trabalhado bastante na área e eu confesso assim que quando eu te conheci, né, através do livro, o tema da codependência mesmo ganhou meu coração, né? E a gente tem ajudado, apoiado algumas famílias. Na clínica onde eu trabalho, a gente começou com um grupo de familiares, né? E agora já faz parte do cronograma da clínica, né? Já é oferecido como um trabalho também de apoio às famílias. E tem sido muito especial trabalhar nessa área. Eu gosto demais, né? Eu tenho até alguns colegas, né, que falam, nossa, Denise, como que você dá conta, né, de trabalhar com um dependente químico, né? A gente se frustra tanto, a gente planeja tanto e tem a parte que é da pessoa, tal, mas a gente está aqui para ajudar, para somar, para aprender, porque a gente também aprende muito com eles, com as vivências deles, e é muito importante, né? A gente está entendendo que por trás dessa doença tem um ser humano, tem uma história, tem dores e alegrias, né, que fazem parte da vida deles. Então, trabalhar com esses seres humanos tem sido um privilégio mesmo, né? Claro que a gente trabalha com a doença e eu sempre falo que com a doença a gente não negocia, né? Mas que tem um ser humano ali que precisa de atenção, que precisa assim de cuidado, e trabalhando nessa área, né, tem sido de um grande aprendizado, na verdade, para mim, né? E pessoas assim como você e outros profissionais da área, né, a gente discute os casos, a gente quer muito ajudar e a gente quer muito estar contribuindo, né, para esse tratamento dentro desse universo, né, que existe, que não dá para ser negligenciado, né, não dá para tapar o sol com a peneira e fazer de conta que não existe, porque ele é uma realidade de muitas pessoas e de muitas famílias. E o que a gente puder fazer para contribuir, a gente está aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Aceitei de coração também, né? Assim como você fez o pedido de coração, eu também aceitei de coração. E vamos trabalhar e vamos compartilhar histórias, né? É como as pessoas têm dificuldade de entender esse nosso lado, de estar neste meio, né? Mas é que por mais difícil que seja, e com a família muito difícil também, cara, às vezes eu não tô assim, não, vou largar de mão. Mas daí tu vê assim, ó, um olhar diferente, né? Um brilho no olhar, tu já ganhou. E hoje eu tô convivendo muito aqui na minha cidade com muita gente em recuperação,
E cara que tá assim, ó, 25, 27, 28, 5 anos limpo, envolvido no meio, nossa, e é uma coisa sem igual. Então, é trabalhoso, às vezes é cansativo, às vezes tu repensa, cara, mas é muito bom. E é É a muito vida, né? A gente está lidando com vidas que podem ser exatamente. salvas, né? A gente sabe que vai depender da caminhada deles, né? Mas a gente pode estar ajudando nessa trajetória de uma mudança de vida. E isso não Exatamente. tem preço, né? Exatamente, né? Quando você me convidou e você sugeriu o tema, né, de valorização da vida e dependência química, é claro que quando a gente recebe um convite assim, primeiro a gente olha pra gente, né, Neuzinha? Primeiro, o quanto eu tô de fato valorizando a minha própria vida, né? E isso vale para todos nós estarmos, antes de entrar nas questões necessariamente da dependência química, é importante a gente estar revendo, né, os nossos valores, o quanto a gente está mesmo valorizando a nossa própria vida, né, o quanto a gente está sendo honesto, né, com a nossa vida física, com a nossa vida emocional, com a nossa vida espiritual, né, o quanto a gente está valorizando as coisas que realmente têm valor, né? E não tem como a gente falar do Setembro Amarelo, a gente remete ao suicídio, lógico, é um mês voltado para prevenção do suicídio, né? Não para falar do suicídio em si, mas para falar de uma prevenção do suicídio e o quanto seres humanos a gente está de fato valorizando a nossa vida, né? O quanto a gente está cuidando da nossa saúde física, o quanto a gente está cuidando da nossa saúde emocional, né, o quanto a gente não está negligenciando a nossa própria vida, que para trabalhar com outras vidas a gente precisa primeiro cuidar da gente, né? Isso eu trabalho bastante com os meus pacientes, bastante com as famílias, né? Aprendendo com você, é lógico, mas o quanto eu estou cuidando realmente da minha vida, né? O quanto eu não estou sendo negligente, o quanto eu não estou procrastinando, o quanto eu estou cuidando do meu físico, né? O quanto eu estou cuidando do meu lado emocional. Muitas pessoas não procuram, né, ajuda psicológica por tabu, por preconceito, por achar que não precisa, né? Não, eu dou conta, eu consigo sozinho, ou eu sei. E, né, eu leio os meus livros de autoajuda, né, e o quanto as pessoas negligenciam, né, a sua vida emocional. O quanto as famílias negligenciam as suas estruturas emocionais para lidar com o seu dependente químico, né? Então, fica um alerta para nós que não somos dependentes químicos, mas que muitas vezes somos codependentes, que a gente precisa assim se cuidar e valorizar, né, a nossa vida, né? Eu estava lendo sobre o que é valor e uma das coisas que me chamou a atenção que é uma consideração, né, um engrandecimento de algo, a importância dada a algo, um apreço. Então, o que eu tenho valorizado, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde o que é valorizado não é o que a pessoa é, mas é o que a pessoa tem, né? Então, é muito importante a gente estar se perguntando o que eu tenho valorizado na minha própria vida, né? É o dinheiro, é o status, é a aparência. Nós vivemos numa sociedade muito narcisista, né? Muito voltada para os seus próprios desejos e para a aparência e para o dinheiro e para o poder, né? Mas a gente precisa estar trabalhando essas coisas em nós, né? O quanto eu estou sendo cuidadosa com o meu corpo, com o meu físico, com a minha saúde, o quanto de fato eu estou valorizando a vida que eu tenho, né? O quanto de fato as coisas que têm valor para mim estão sendo cuidadas e observadas.
né? Eu estava pensando esses dias, eu pego estrada todo dia, né? E viajo todo dia, porque eu não trabalho em Sorocaba, trabalho numa cidade aqui perto. E eu estava pensando, e a gente vive na correria, e às vezes a gente esquece de apreciar, né, as coisas simples da vida, uma paisagem. A gente está tão focado e dirigindo, e que eu atravesso por campos, por lugares lindos, e às vezes eu não observo. Né? Parece que os meus valores estão no trabalho, estão na correria, e as coisas simples da vida vão passando. Né? E eu até estava brincando outro dia, falei, parece que às vezes a gente vive a nossa vida num carro a 200 por hora, onde a gente não para olhar para a gente, para as coisas que realmente têm valor na vida da gente, e isso é muito importante. Então, durante essa semana, após o seu convite, eu comecei a estar prestando atenção mais nos detalhes mesmo da vida e estar pensando o que a gente está valorizando de verdade. É claro que a gente falar de Setembro Amarelo também estar pensando nisso, né? Na nossa saúde mental, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, né? Pessoas que chegam ao extremo de ideações suicidas ou de pensamentos suicidas, muitas vezes estão muito sozinhas, né? Numa dor psíquica muito grande, muito intensa, mas que em algum momento se abandonaram, né? Deixaram de valorizar as coisas simples da vida, né? E entrando nas questões da dependência química, muito mais ainda, né? Muito difícil estar falando sobre tudo isso e primeiro não se ver, né? Eu acho que muitas famílias que você acompanha, aposto que já te falaram isso, né? Porque o foco todo está no dependente e às vezes a gente esquece da gente, né? Esquece de estar cuidando da gente, cuidando do que realmente tem valor na nossa vida. E isso é muito Muito importante. importante essa tua fala inicial, né, porque realmente, né, a gente valoriza a vida da gente mesmo, e falo muito isso por mim, pela vida que eu levo, sedentária, de não me alimentar direito, e eu fico me questionando, tá, mas eu levanto a bandeira que viver é maravilhoso, mas eu estou fazendo o certo para ter essa vida maravilhosa, que eu não escondo de ninguém, que eu gosto de viver, mas e aí, eu estou prolongando isso ou estou cortando isso? Eu me questiono muito nisso, sabe? E aí, tá, mas Exatamente. será que isso é valorizar mesmo? E é porque a gente não para, como tu falou, o tempo é corrido. A gente não para ver o sentido das coisas, o que realmente o que eu estou falando é de verdade e se faz parte de mim de verdade, né? E essa Exatamente. coisa do dia a dia é incrível, né? É como a gente passa batido nisso, assim. Essa semana uma amiga minha postou umas árvores aqui da minha cidade e eu disse assim, nossa, mas onde é que ela viu isso? Cara, e é no centro da minha cidade, é no centro. E tu passa no centro de cabeça baixa, olhando para as vitrines, tá no celular, e tu não vê essas coisas assim, né? E isso faz total diferença, né? E aí a Exatamente. gente vai perdendo a mão nisso e quando vê a gente está enfiado num processo horrível, né? Exatamente. Exatamente. E falando sobre a dependência química, né, trabalhando na área, eu confesso que nessa semana nos grupos com o meu paciente, né, com os meus pacientes, eu fiz uma pergunta para ele, né, para eles. Por que os dependentes químicos perdem a valorização da vida? As respostas foram muitas, né? Porque nada mais tem graça, porque para mim o único sentido que tem é do uso, porque eu tenho os meus problemas, porque eu não sei lidar com frustração, todas aquelas coisas, né, que a gente que trabalha na área já sabe. Mas uma coisa que chamou a atenção, quando eles perdem essa valorização da vida, é porque eles perdem o sentido dela. Trabalhando com eles, a gente estava num grupo grande, trabalhamos 3 dias nessa semana, esse mesmo tema, e todos eles falaram assim, Denise, minha vida já não tem mais sentido. E daí a gente começou a falar sobre o que é o sentido.
O que é o sentido da vida? E eles ficaram pensando, pensando, e a gente começou a trabalhar. E daí a gente foi chegando, né, algumas, não conclusões, né, porque cada um tem o seu próprio sentido, mas a gente foi chegando àquela coisa de que o sentido é a sensação de que a existência é coerente e compreensível. É aquela sensação de coerência, é aquela sensação que eu compreendo a minha vida, é aquela sensação de que eu compreendo a minha história. Né? A gente trabalhou o sentido como uma linearidade, né? Onde eu entendo uma conexão entre o meu passado, o meu presente, o meu futuro, onde eu compreendo os meus caminhos, eu compreendo as direções que a vida toma, eu compreendo as minhas escolhas. Eu não vou deixando a vida passar, eu vou tendo as minhas escolhas, eu vou trabalhando aquilo. E isso dentro da dependência química é muito difícil, porque eles têm uma idealização da vida, né? É aquilo que eles idealizam e muito pouco contato com a realidade. Né? É muito difícil, às vezes, a pessoa que está numa doença da dependência química lidar com a realidade, né? Lidar com esse sentido da vida, lidar com a sua história, com o seu passado, sem se justificar. Né? O dependente químico, e nós também, muitas vezes, nos justificamos muito, né? E não compreendemos que o sentido da vida está baseado nas escolhas que nós fizemos, sejam elas boas ou não, mas que nós precisamos lidar com a responsabilidade dessas escolhas. Né? Isso exige, claro, um trabalho emocional, um trabalho de estar entendendo o seu propósito. Né? Então, muitas vezes, lidar com essa linearidade, né? De entender o seu passado, de compreender o seu futuro, o seu presente, ou de sonhar, né, com o seu futuro. Muitas vezes, dentro da dependência química, já não se sonha mais. Né? É um sentimento de nulidade total, porque eles já não se sonham mais. Né? Vai levando do jeito que dá. Quando a gente começa a trabalhar projeto de vida, não tem, não sabe, né? E o meio que eu trabalho, Neuzinha, a gente já falou sobre isso, são de pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. Né? Eu trabalho com médicos dependentes químicos, advogados dependentes químicos, empresários dependentes químicos, veterinário dependente químico, psiquiatra dependente químico. Então, são pessoas que têm um grau de instrução e de conhecimento, têm dinheiro, né? Muitas vezes a gente valoriza tanto o dinheiro, né? Falando de valorização da vida, a gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente trabalha para ter dinheiro, a gente trabalha por causa do dinheiro. E depois que eu comecei a entrar, né, nessas questões com os meus pacientes, de trabalhar nessa área, não é o dinheiro, né? A valorização da vida está no sentido da vida, naquilo que realmente importa na minha vida. E às vezes a gente se perde achando que a valorização da vida, que o valor da vida está no dinheiro. E trabalhando com essas pessoas, para mim, assim, está absolutamente claro que não é em relação a isso. Né? São as questões relacionadas ao interno, ao mundo interno. É você olhar para dentro de você e você gostar do que você vê. É você olhar para dentro de você e você está confortável, você está entendendo a sua vida, você está compreendendo os seus caminhos. E você ter humildade para você reconhecer que algumas escolhas não foram tão boas assim. E que está tudo bem. Né? Só que muitas vezes, por causa da doença, por causa do uso de substâncias, perde-se isso. Né? Nós, com algum domínio, né, da nossa cognição, muitas vezes a gente se perde nisso.
né? Agora você imagina uma pessoa que está sobre o efeito ou sobre o uso de drogas ou vivendo tão intensamente dentro dessa doença. E quando você falou de valorização da vida e dependência química, eu achei isso tão contraditório, sabe? Porque a vida do dependente químico é tão autodestrutiva, né? Que todo o valor deles está no uso. O valor do dependente químico está no uso da substância. É aquilo que traz sentido para ele, é aquilo que ele engrandece, é aquilo que ele valoriza, né? Eu, muitas vezes, conversando com famílias e com algumas mães, né? Muitas choram, né? Falam, nossa, ele não me valoriza mais. Ele já não me valoriza mais. As famílias sofrem muito. Como assim? O valor dele, a atenção dele está na substância e não está mais no contexto da família. Ele não valoriza mais a família, Denise. Como isso? Né? Às vezes a família não entende essa dinâmica dentro da dependência química. E é mesmo muito difícil da gente estar compreendendo, a não ser que a gente se aprofunde nos estudos e trabalhe a nossa empatia também, né, com esse público e tenta entender o que está acontecendo, né, dentro desse meio. Eu tenho certeza que você, como mãe de dependente, muitas vezes pensou isso, né, Neuzinha? Nossa, ele não me valoriza mais. Não tem como. E a tua fala muito certeira, assim, porque é contraditório. Como assim valorização da vida, né? E essa foi a minha ideia mesmo, sabe? De trazer isso. Não, mas para aí, valorização da vida. Mas o cara que usa não valoriza, mas e a gente, né? E claro que a gente pensa, eu pensei isso no início, até entender. Por isso que eu bato na tecla com as famílias que a gente precisa entender. A gente precisa ir lá saber o que é, né? Tem que entender o que é a dependência química, o que é a doença, né? Para a gente poder ter este olhar que tu está nos trazendo, né? Exatamente. Dentro da terapia cognitiva, né, que é a abordagem com que eu trabalho, a gente trabalha algumas crenças, né? Principalmente 3 crenças centrais, né? De desvalor, desamor e desamparo. E falando de valorização da vida, na crença de desvalor, não só o dependente químico, é algo que a gente precisa estar pensando na gente também, porque às vezes essa crença, às vezes para a gente é uma verdade absoluta, né? Então a pessoa tem uma certeza irracional, Neuzinha, de que ela é incompetente, de que ela é incapaz e que ela será um verdadeiro fracassado. Então, quando a gente trabalha com o dependente químico, que, por exemplo, já teve várias recaídas, né? Ele se sente, ele acredita que realmente ele é um fracassado. Então, ele traz, assim, algumas falas pra gente. Eu não tenho valor, eu sou um nada mesmo, eu sou um lixo, sou um louco, eu sou mal porque eu faço mal para minha família, eu sou um derrotado, eu sou um perigoso. E muitos falam, né? Eu não mereço viver. Né? Então, quando a gente trabalha dentro da dependência química e que eles têm essas crenças, é muito difícil a gente trabalhar isso porque eles têm certeza absoluta. Né? Então, quando a gente trabalha essa crença de desvalor dentro da terapia cognitiva, a gente trabalha esses pensamentos que estão totalmente distorcidos de realidade. Né? Então, o paciente ou o dependente químico, ou não, né? Porque eu trabalho essas crenças também com pessoas que não são dependentes químicas, mas que têm uma crença de desvalor tão grande que fica assim muito difícil de virar essa chavinha que a gente fala, né? Quando a pessoa começa a entender que isso é uma crença dela e que isso não é uma verdade absoluta, a gente começa a obter mais chances no tratamento. Daí sim, do dependente químico ou não. Ah, mas eu tenho valor? Nossa, eu tenho mesmo?
Então quer dizer que eu não sou nada, ou não sou um lixo, né? Que eu não sou um louco, né? Então quando a gente trabalha com o dependente químico, que muitas vezes ele fala, nossa, eu sou louco, Denise. Eu surto, eu quebro as coisas, eu brigo com todo mundo, eu sou louco. Eu falo, não, querido, você não é um louco, você tem uma doença. Então a gente começa a separar, né, essa pessoa dessa doença e trabalhar essa crença de desvalor nos seus pensamentos, né? Então, muitas vezes, sendo dependente químico ou não, se a gente acredita que a gente não tem valor, como que a gente vai valorizar a vida? Né? Se a gente acredita que a gente não merece, né? Tem pessoas que, por exemplo, você faz um elogio, né? Vamos dizer de uma forma bem simples. Tem pessoas que não lidam bem com elogios, né? Então você faz um elogio para a pessoa. Daí ela fala, não é bem assim. Ela não se acha merecedora daquele elogio. Ela não se acha merecedora de um reconhecimento no seu trabalho. Ela não se acha merecedora de estudar. Ela não se acha merecedora de querer mais. Ela não se acha merecedora de ter um relacionamento saudável. Então, geralmente são pessoas que se relacionam muito com pessoas tóxicas, que mantêm relacionamentos abusivos, que não se valorizam. Então, quando a gente começa a trabalhar essa crença de desvalor, a gente começa a reverter esse processo, né? Muitas vezes as nossas vivências, os nossos traumas, né? A nossa vida nos leva a acreditar, né? Muitas vezes temos pessoas abusadoras na nossa história. Você não merece, você não é tudo isso, entendeu? Então, trabalhar essas crenças de desvalor com pacientes dependentes químicos ou não é muito importante. Porque como que eu vou valorizar a vida? Como que eu vou enxergar o lado bom da vida se eu não enxergo o lado bom dentro de mim? Se eu não valorizo as minhas próprias questões, né? Então, é muito importante a gente estar revendo a nossa vida, trabalhando na área, né? Eu e você, com as famílias. E quando a gente fala desse processo autodestrutivo dentro da dependência química, né? Eu estou mesclando um pouco da dependência química e da nossa vida cotidiana, né? Porque a gente está falando de valorização da vida. Então, é muito importante a gente estar olhando para essas questões, né? E falando do Setembro Amarelo, né, Neuzinha? Um paciente me falou uma coisa muito forte essa semana. E ele chorou muito, né, na sessão comigo. Que a gente começou a falar, eu levei o tema para o grupo e depois ele levou para o individual. Ele falou, olha, Denise, eu sou de uma família cristã, evangélica, eu cresci na igreja, os meus pais temem ao Senhor, né? A gente tem uma história muito bonita de experiências com Deus na nossa família, e eu comecei a usar drogas dentro desse processo todo e acabei me perdendo, né? Acabei adoecendo. Ele já tem bastante consciência de que a dependência química é uma doença. E a gente começou a falar da dependência química como um suicídio lento. E ele chorou muito. Ele falou assim, eu sou cristão, né? Ele falou assim, eu não nem mereço ser por causa da minha própria vida, eu sou cristão. Da crença de desvalor aí, né? Eu não mereço o amor de Deus, né? Por causa dos meus comportamentos. Isso é uma crença de desvalor, né? E ele falou assim, por ser cristão, eu não tenho coragem de cometer o suicídio por causa do depois. Ele falou, não sei como vai ser, tal, mas eu aprendi, eu cresci ouvindo de que os suicidas não herdarão o reino e etc.
Daí ele começou a chorar muito e ele falou assim, eu tô percebendo agora, a gente falando sobre isso nos grupos, que a dependência química é um suicídio lento, né? E foi muito forte para ele, né? Chegar nessa convicção e nessa certeza, e ele chorou muito, e ele pediu ajuda, e a gente está trabalhando algumas coisas, né? Então a gente precisa olhar, né, para isso e entender o que é esse suicídio lento dentro da dependência química. Ou como você mesma disse no começo da nossa live, quando eu não me cuido ou quando eu não cuido da minha saúde, é porque eu não quero prolongar os meus dias? O que eu estou negligenciando? O que eu estou procrastinando? Por que eu não tomo as decisões saudáveis na minha vida? Então a gente vai da nossa vida cotidiana para esses casos mais extremos dentro da dependência química, que são aquelas coisas, processos de morte. Quantas vezes nós não estamos entrando em processos emocionais suicidas, né? Quando a gente vai engolindo as nossas questões, não vai trabalhando as nossas questões, quando a gente não vai trabalhando o nosso emocional e a gente vai engolindo os nossos problemas e não vai cuidando da nossa saúde emocional, também não é um processo lento de morte emocional? Né? Quando eu abandono o meu físico, o meu emocional, o meu espiritual, não é um processo lento de morte? Então a gente fala do Setembro Amarelo, das pessoas que estão no extremo, né? A gente sabe que o suicida está numa dor psíquica intolerável, mas nos nossos movimentos internos, como que a gente está lidando com as questões de vida e morte? Como que a gente quer viver de fato a nossa vida? O que realmente a gente está querendo valorizar na nossa vida? Porque às vezes a gente se acha superior, porque eu não tenho dependência química, porque eu não tenho ideação suicida, então, ai que lindo falar do Setembro Amarelo, né? Olha, tanta gente cometendo suicídio. Mas e nós? Né? Como a gente está lidando? Né? A Regiane está falando, né, que viu num cartaz da escola do neto que o suicídio não é querer tirar a vida, mas aliviar a dor. Exatamente. Por que o processo terapêutico é tão difícil? Porque a gente vai ter que atravessar a dor e não fazer de conta que ela não existe. Por que lidar com um trauma é tão difícil? Porque eu vou ter que lidar com o trauma. Eu vou ter que atravessar aquela dor. Vou ter que lidar com aquilo, com as minhas escolhas, com as escolhas do outro sobre mim. Mas eu vou ter que lidar com aquilo se eu quiser crescer. Para não entrar numa morte emocional. Né? Então, ninguém se suicida sem que haja em sua mente grandes doses de desespero, de desesperança, de sentimentos de incapacidade e de nulidade. Essa coisa nula. Nula. Nada tem sentido, nada tem graça. Né? Então, lidar com a dor é muito importante. É muito difícil. Né? A gente costuma falar que é para os fortes. E é impressionante como as pessoas que atravessam essa dor saem dela mais fortes. Né? Eu estava lendo uma pesquisa que o Dr. Ronaldo Laranjeira, né? Você conhece o Dr. Ronaldo Laranjeira? Adoro! Eu acho ele ótimo, né? Ele tem uma mega experiência na área de dependência química, né? Ele é um psiquiatra muito conceituado. E ele estava falando sobre uma pesquisa, né? Que todas as pessoas que cometeram suicídio apresentaram pelo menos um transtorno psiquiátrico.
né? Depressão, ansiedade e o uso por substância, transtorno de uso por substância. Todas as pessoas, né? Todas elas. Então, isso é muito sério, né? Como que nós estamos cuidando da nossa saúde mental? Isso é muito sério. Como que nós estamos cuidando do nosso lado emocional? Como nós estamos lidando com a nossa dor? Né? Que o suicídio, por mais que tenha sido planejado, né? Muitas vezes parte de um ato motivado por eventos negativos. Então, como que nós estamos lidando com os eventos negativos na nossa vida? Então, eu estou falando isso para a gente, estou falando isso para o dependente químico, né? Porque não é porque nós não temos a doença ou o transtorno por uso de substâncias que nós também não precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? E é claro que dentro da dependência química, o suicídio é algo muito forte por causa da impulsividade, né? O dependente químico é muito impulsivo, né? E todas as pesquisas relacionadas ao suicídio relatam impulsividade, né? Relatam fuga da dor. Né? Até falando sobre o que a Regiane falou, eu tive um paciente alcoolista, né? E ele veio buscar ajuda por causa do uso do álcool. E ele trabalhava com ideações suicidas, né? E ele trabalhava com moto, né? Era o trabalho dele, ele dirigia o dia todo na moto. E vinha para consulta e falava, ai doutora, porque eu não aguento mais, porque eu estou me sentindo um fracassado, porque nada mais tem sentido na minha vida, né? Porque minha mulher me deixou, todas aquelas questões, e trabalhando com moto. E, eu tô pensando em morrer mesmo, acho que é o melhor. E eu fui trabalhando com ele. Daí eu falei para ele, querido, quando você tá na sua moto, trabalhando, no trânsito maluco de Sorocaba, que aqui o trânsito é uma loucura, é muito carro e pouca educação no trânsito. Falei, vamos supor que você está numa avenida muito cheia e você está lá dirigindo a sua moto e um carro te fecha. Qual que é a sua primeira reação? Na hora de desviar. Eu falei, mas você não quer morrer? Né? Contraditório, né? Daí ele deu risada, né? Ele falou assim, mas o primeiro instinto é da vida. Eu falei, isso! Então, com o que você não está querendo lidar? Não é com a sua dor? Com as coisas que você vai ter que enfrentar? É isso mesmo, Denise. E a gente foi trabalhando, né? Daí nós fomos lidando com as coisas relacionadas à dor. Mas foi muito legal quando eu falei para ele, você está lá na sua moto e o carro te fecha. Qual que é a primeira reação? Deus o livre, doutor, é frear e desviar. Falei, mas você não está pensando em morrer? Ele falou, não estou mais pensando em morrer. E daí eu falei para ele, com que você não está sabendo lidar então? Né? Não é com as dores que você precisa atravessar? Que não dá mais para tapar o sol com a peneira, que não dá mais para fazer de conta que não existe, que não dá mais para negar que essa dor existe, né? Então, fomos trabalhando o uso, né, nocivo do álcool e essa fuga, né, Neuzinha? Essa fuga para o álcool, essa fuga para as drogas, né? E muitas vezes, alguns pacientes relatam, Neuzinha, que quando começaram a fazer uso de drogas, era para curtir a vida. Uhum. Era porque a vida tá ótima, né? Então eu vou curtir. Então, não, Denise, mas é justamente porque eu valorizo, porque eu quero curtir.
tal, e tal, e acaba, né, entrando num processo muito ruim, como nós já sabemos, né? Mas a gente precisa estar pensando nessas questões, né? O que eu realmente estou valorizando na minha vida. E como família, né, entender, compreender, estudar, entender a dinâmica da dependência química. Que realmente todo o valor está no uso da substância. E essa é uma realidade que as famílias têm que trabalhar e têm que encarar. Né? Todo o valor que ele tem, né, tá no uso da substância. É aquilo que traz sentido para ele, que traz alívio de dor, que traz prazer, aquela coisa do prazer imediato. Por que é tão difícil um dependente químico entrar de fato num tratamento psicoterapêutico? Porque ele vai ter que lidar com a dor. E às vezes o processo terapêutico é longo. Não vai trazer aquele alívio e aquele prazer imediato que ele tem na droga. Né? Que esquece de tudo, que parece que fica tudo em outro nível, né? Como eles mesmos relatam. Então o processo, o movimento, né, autodestrutivo na dependência química é muito intenso. E os nossos processos autodestrutivos, como andam? Sabe que eu acho bacana é que é tudo junto, né? É, A gente não faz uso da substância, mas a gente tem os mesmos comportamentos, né? E a exatamente. família também tem essas ideias suicidas por não entender o processo, por causa da sua dor, por ter colocado expectativa, por as coisas não terem saído como elas queriam. Nossa, mas então ele tem uma doença e vai ter que se tratar para o resto da vida, e aí ele não se trata. Então é muito igual, né? É muito igual. É, E eu acho muito bacana essa fala tua não é o que a pessoa quer de verdade, não é isso. É achar ali um momento de tu plantar a sementinha e o cara ter um start que nem teve esse menino. Olha que exatamente. fantástico. E, isso, Exatamente. e é isso que lá no fundo precisa ser despertado nas pessoas, né? Tá, mas para Exatamente. aí, por que tu tá pensando isso? E aí a Exatamente. pessoa vai ver, não, mas é que tá dando tudo errado, tô frustrada, tô isso, tô aquilo, né? E existe um trabalho para isso, né? Existem os profissionais para isso. Existe, E sim. precisa desmistificar isso. Eu bato muito nessa tecla, tem que desmistificar isso. Porque Exatamente. precisa sim da ajuda profissional, né? Procura um profissional especializado, porque tem saída, tem. A dependência química é uma das partes da vida, ela é assim como diversas outras. Difícil, difícil, mas tem a saída. E Exatamente. existe sim a possibilidade do cara, da pessoa dependente químico e da família aprender a valorizar a vida de verdade, de uma nova forma. Porque Exatamente. realmente eu quero que ele pare, mas como que eu quero, como que eu estou valorizando a minha vida? Se eu não estou Exatamente. me cuidando, se eu não estou pensando em mim. Eu falo muito assim para as meninas, né, que artesanato ele é muito bom, é uma terapia boa, né? Porque tu faz ali um trabalho e tu consegue olhar, nossa, eu fiz isso aqui. Cara, e isso dá muito sentido na vida, né? Isso dá muito sentido, é uma coisa terapêutica para a vida das pessoas, né? E a gente tem que ter esse olhar, a gente precisa ter isso, né? Mas vou Exatamente. deixar tu falar, porque, tá tão bom. Quando a gente fala de famílias, né, Neuzinha, e eu tenho aprendido, né, claro, aprendido com você, mas aprendido também com as próprias pessoas que eu atendo, né? Essa, como você falou agora, é dessa expectativa, né? Ou dessa idealização que eu coloco em cima daquela pessoa, né?
Então, eu vejo muitas mães, pais e parentes desistindo. Não, não dou mais conta, né? E quando a gente começa a trabalhar a expectativa, mas você não está com uma expectativa muito alta em cima de uma pessoa que tem uma doença muito séria, né? Você conhece acerca da doença, né? E algo que eu trabalho muito com os familiares, né, dos meus pacientes, é que aquela pessoa, aquele menino que a senhora espera de volta, ele não existe mais. Porque a maioria das mães me pedem o filho de volta. Mas elas querem aquele filho até a criança que ele foi. Tem. Né? Então, quando entra em contato com essa realidade, é muito difícil. É muito dolorido, porque a gente trabalha o luto mesmo. O luto daquela pessoa que já não existe mais, para eu lidar com essa pessoa que eu tenho agora, que foi transformada pelo uso da substância, né, que está tão modificada pelo uso da substância. Né? Então, às vezes, quando eu trabalho isso com as mães, tem umas que não querem nem falar comigo depois. Normal. Algumas não, você Infelizmente. não pode me falar isso. Às vezes eu falo, o filho que você deseja, que você idealiza, não existe mais. Eu não posso devolver esse filho. Né? E quem sou eu? Não sou a salvadora de ninguém. Porque senão eu entro no processo de codependência, né, Neuzinha? De achar que eu posso salvar alguém. E pelo contrário, né? A gente tá ali para ajudar, contribuir, oferecer ferramentas, mas quem vai construir a casa é a outra pessoa, né? Então, muitas vezes é muito dolorido trabalhar esse luto, porque aquele filho não existe mais, aquele marido não existe mais, né? Porque muitas falam, quando a gente começou a namorar, ele era tão diferente, depois que ele começou a usar drogas, agora é violência, é isso aqui, mas lá atrás era isso. Era aquilo, tal, mas agora eu tô vivendo com uma pessoa completamente diferente. Então, quando a gente trabalha essa idealização, né, essa expectativa e a realidade, é muito difícil. Por isso que é importante o processo terapêutico, né? E trabalhar com essa mãe, né, como está dizendo a Beatriz, que o filho não é mais o mesmo, mas ela também já não é mais a mesma. A esposa também já não é mais a mesma, ela está marcada por dores. De alguma forma, a doença do outro afetou a vida dela. De alguma forma, o comportamento do outro também afetou a vida dela. E ela precisa ser trabalhada para que isso não afete tanto ou não afete mais. Então, quando a gente fala dessas ideações suicidas, muitas mães já pensaram, melhor se eu tivesse morta do que se eu tivesse tá vivendo com um filho nessas condições. Né? Muitas mães falam, eu não merecia estar vendo isso, quando isso vai acabar? Melhor seria acabar com a minha vida. Então a gente trabalha com a ideação suicida como dependente químico, mas também com a família. Né? Também com essa mãe que acabou também se perdendo no meio dessa trajetória toda, porque ela não olhou para si, ela só focou no outro, de salvar o outro, de ajudar o outro, de fazer tudo pelo outro, e foi se abandonando. Né? Como você fez a live esses dias, que você falou sobre o desligamento emocional. Eu acho incrível. Né? A gente falar de desligamento emocional, as pessoas acham, mas se eu me desligar emocionalmente do meu filho, eu vou estar me abandonando ele. Né? E a pergunta que eu faço, não, o quanto você está se abandonando, né? O quanto você se abandona em detrimento do outro, o quanto as esposas se abandonam
em detrimento desse casamento absolutamente frustrado e desses relacionamentos tóxicos. Que daí ela já não se valoriza mais, ela já não se cuida mais fisicamente, ela já não se cuida mais emocionalmente, ela deixa a espiritualidade para viver dentro daquela relação tóxica. Então, a vida do dependente químico muitas vezes está baseada na perda de sentido, mas muitas vezes a nossa vida também está sem sentido. Porque muitas vezes nós idealizamos um monte de coisa e não lidamos com a realidade como a realidade é. E é difícil mesmo. Ninguém está falando aqui que é fácil, que é uma receita de bolo. O que a gente está falando aqui é que para a gente engrandecer, dar importância para a nossa vida, para a gente ter consideração por a gente mesmo, a gente precisa entrar num processo de autoconhecimento. A gente precisa ser a prioridade da vida da gente. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, você é a prioridade da sua vida. Como que você está se cuidando? Você acorda com você passa o dia com você dorme com você tá lá à noite com você. Como que é a sua relação consigo mesmo? A gente projeta no outro, a gente quer que venha de fora para dentro. Não, o processo terapêutico nos ensina que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Por que a gente se frustra tanto? Porque a gente quer que todas as coisas venham de fora para dentro. Então, por isso que a gente valoriza a grana, a aparência, o externo, as coisas que a gente busca. E a gente mal olha para dentro da gente. E isso é só dentro do processo terapêutico. E isso a gente não consegue sozinha. Eu não falo isso porque eu sou psicóloga, eu faço isso porque eu também faço terapia. Eu tenho lá na clínica mesmo, a gente tem nosso grupo de supervisão, a gente está ali falando dos nossos pacientes, mas a gente está falando da gente também. E isso é muito importante. Então, quando eu comecei a live falando que para cuidar do outro, eu primeiro preciso cuidar de mim, fica a pergunta, como que eu estou cuidando de mim? Como que eu estou valorizando ou não a minha vida? Que importância eu estou dando para a minha vida, para a minha estima? A gente, é meio clichê, em psicologia, a gente falar de autoestima, mas a autoestima não está ligada à nossa aparência, E isso é algo muito trabalhado, com a gente, mulher, eu sei, trabalho muito isso na minha vida, mas é muito pouco, Esse valor é interno, esse sentido de vida é interno, essa consistência, o sentido de vida fala onde há uma consistência, uma coerência entre o que eu espero da minha vida e a realidade. Então eu olho para a realidade, eu lido com a realidade de forma coerente, consistente, sem que isso me abale. E na dependência química isso é absolutamente muito difícil de ser trabalhado, Porque foge o tempo todo da dor. Os processos suicidas, como a gente sabe, é muito difícil de ser trabalhado, porque a desesperança é muito grande. Não vê mais esperança, sentido e coerência em nada. É muito difícil trabalhar com pessoas com ideação suicida, com várias tentativas de suicídio. Então, precisa sim de profissionais especializados, precisa sim entrar nos grupos do Centro de Valorização da Vida, precisa sim estar buscando um sentido. E a família precisa estar muito esperta para os sinais. As pessoas, os suicidas sempre deixam sinais, de que estão pensando naquilo, estão pensando em dar fim. As falas de despedida, as falas de que nada mais tem sentido,
as falas de que eu mereço morrer, né? Às vezes a família não está atenta a essas falas. As falas de que eu não tenho valor, que eu sou mal, que eu estou derrotado. A família precisa estar muito forte nisso, muito atenta a isso. E não deixar passar. É verdade. Como isso é forte, né? E como isso passa batido na vida da gente. Exatamente. Por não ter, muitas das vezes, eu penso, o entendimento. Porque eu achava também frescura. Eu tenho suicídio na minha família, né? Minha mãe, meu irmão e a minha avó paterna. E na época da minha mãe e do meu irmão, eu achava palhaçado o que a minha mãe falava. Ah, capaz, nada a ver. Né? Meu irmão se suicidou e depois a mãe. E eu achava que, nada a ver que ela tá falando. E o meu pai já não deixava minha mãe sozinha, uma série de situações. E eu achava, nada a ver, não vai fazer, você tá falando. Porque... Não, não, e as pessoas externam isso, né? Exatamente. A gente externa isso e precisa se ter esse cuidado, porque são pequenas falas, né? Exatamente. Pequenas ações que a gente vai vendo, assim, que a gente tem que estar muito atenta e conversar sobre isso, né? E sempre falar sobre isso, né? Sempre. Sim. E é difícil, mas é possível, né? É tão bom a gente ver essas pessoas que conseguiram se livrar disso, né? Eu vi no TikTok essa semana uma guria contando da vida dela, né? E aí o título me chamou a atenção, que era assim, Minha Vida Após Tentativa de Suicídio. E aí eu fui olhar sequências, assim, nossa, fantástico, assim, a menina, sabe? Uma guria muito nova, bem nova, assim. Mas, ela deu a volta por cima, sabe? E dá certo. E dá certo. Mas ela foi lá, ela fez, ela teve o apoio, ela acreditou nos profissionais, né? Que se tem uma coisa com isso, tanto a família quanto o dependente químico, né? E funciona, dá certo, né? Eu já conversei com um dependente químico, que ele me disse, cara, já tentei tirar a vida. E aí, o que tem hoje? Hoje o cara tá aí maravilhosamente bem, vivendo a vida, uma família consolidada, uma família reestruturada de novo, mas deu certo, ele resolveu ouvir alguém. E aí fez a diferença na vida dele, né? E teve aquele profissional que mesmo com tantas, como a gente falou no início, né? Com tanta coisa que é difícil, é pesado. Não, ele foi lá e olhou, aquele profissional acreditou nele. Peguei na tua mão e nós vamos junto, né? E é isso que precisa. Só que a gente, família, a gente quer fazer do nosso jeito e não é. Eu quero pegar na mão do meu familiar e ajudar, só que do meu jeito, e não é. Eu posso pegar na mão do meu familiar e ajudar, mas junto com uma equipe multidisciplinar, junto com o psicólogo, com o psiquiatra, com o plano de tratamento, não eu sozinha, né? Porque precisa esse conjunto. E a gente precisa entender isso. E se eu, família, não cuidar da minha saúde mental, não me questionar após essa live, todas as questões que tu colocou aqui pra gente, eu não vou conseguir auxiliar. Não vou. E aí a gente vai se frustrando. Eu adoeço junto. Se eu não me cuido, eu adoeço junto. Seja com um dependente químico ou não. Se eu convivo com uma pessoa depressiva e eu não entendo sobre a depressão, eu adoeço junto com aquela pessoa. Se eu convivo com uma pessoa muito ansiosa e eu não entendo sobre aquela doença, se eu não entendo sobre aquele transtorno, se eu não entendo o funcionamento daquele transtorno, sobre como aquela pessoa conduz a vida dela e eu convivo tão de perto com ela, se eu não entendo isso, eu adoeço junto. Né? A gente vê dentro das famílias, dentro das relações, se a gente não separa o que é da gente, o que é do outro, eu adoeço junto. Né? E às vezes, como você disse, às vezes eu convivo com o dependente químico e eu não uso a substância, mas às vezes eu estou tão doente quanto o dependente químico. Né? Eu vejo mães, às vezes, usando de coisas como a mentira, por exemplo, mães que mentem para o marido e dão dinheiro para o filho
escondido do marido e houve um processo de mentira. Ela está tão doente quanto o dependente químico que usa o dinheiro e mente. O fato dela não usar substância não significa que ela não está tão doente quanto ele. Então a gente precisa entender de saúde mental, trabalhar a nossa saúde mental. Não digo se especializar ou ser um expert nisso, não. Mas eu preciso de ajudar para mim entender, para eu entender o que está acontecendo para eu não adoecer junto. Então eu separo o que é meu e o que é do outro. Só assim eu vou poder ajudar. Enquanto está tudo misturado, eu não consigo ajudar o outro e adoeço com ele, o que é pior ainda. Então a gente precisa estar muito atento à nossa saúde mental. Né? E quebrar um pouco esse tabu, né? De psicólogo, de psiquiatra, né? A gente só procura ajuda no extremo, né? Ninguém, Neuzinha, nesse tempo todo de psicologia, ninguém que chegou no meu consultório chegou sem estar precisando de uma ajuda extrema. Quando viu que já não tinha mais por onde, foi buscar ajuda. Foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. Quando chegou no extremo, foi buscar ajuda. Né? Ninguém chegou no meu consultório num trabalho preventivo. Você entende? A gente trabalha muito pouco com prevenção. Por isso é importante falar do Setembro Amarelo de uma forma preventiva e trazer informação e conhecimento de uma forma preventiva. Mas muitas vezes na nossa própria vida, na nossa vida pessoal, nós não trabalhamos com prevenção também. Uhum. Né? A gente deixa os nossos exames, quando eu falei da valorização do nosso físico, a gente deixa para ir no médico quando a gente já está com dor, quando a coisa já está ruim. A gente deixa para procurar uma ajuda psicológica quando a coisa já está ruim. A gente vai buscar Deus na nossa espiritualidade, né? Seja quem independente de religião, mas muitas vezes a gente vai buscar ajuda espiritual quando a coisa já está ruim. A gente trabalha também na nossa vida muito pouco com prevenção, né? E a prevenção é um ato de muito amor e de valorização da vida, né? E a gente precisa entender isso de uma forma muito clara. Eu valorizo a minha vida quando eu cuido dos aspectos físicos, emocionais e espirituais, né? Da mesma forma, com a mesma atenção, com o mesmo amor, com a mesma humildade. Né? A gente fala muito pouco sobre as prevenções, inclusive na dependência química. Os nossos amigos estão num processo muito ruim, que muitas vezes a gente está vendo, e a gente fala muito pouco sobre drogas, sobre álcool. A gente trabalha pouquíssimo com prevenção nas escolas, a gente trabalha pouquíssimo com prevenção. Isso já é de um contexto de política pública. A gente trabalha pouquíssimo com prevenção, então vai desde a nossa vida pessoal até uma esfera governamental. A gente trabalha muito pouco com prevenção. E muitas vezes a gente está nesse processo louco, como a gente falou, vivendo a nossa vida, correria, 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 e valorizando muito pouco. Opa, caiu meu negócio aqui. Valorizando muito pouco a nossa vida, a nossa existência, valorizando muito pouco as coisas que realmente importam. Então eu acho que está na hora da gente rever, né? Rever a nossa humildade de buscar ajuda. Tem uma frase de Freud que eu adoro. Ele já estava com 70 anos, né? E ele fala assim, que 70 anos ensinaram-me a aceitar a vida com serena humildade. Nossa, que a gente não espere 70 anos, né? Para aceitar a vida com serena humildade. Muito né? tempo! Muito tempo para a gente aceitar a nossa vida com serena humildade, né? De ver as coisas dentro da realidade, de ver as coisas como elas são e de trabalhar essa serenidade, né?
essa serenidade dentro da gente. Então, desde o momento que você me convidou, claro que o processo começou por mim, né? O que eu tenho valorizado? O que eu tenho valorizado na minha própria vida? Né? E fica a pergunta, né? O que eu tenho valorizado na minha própria vida? As meninas estão encantadas com a live, viu? A Ione falou que quem não veio perdeu. Vou deixar salvo, Ione. Deixa salvo aí, porque que... tem alguns amigos meus que querem ver também, e daí uns estão viajando. Não, vou salvar sim. A Rosa disse assim, ó, eita, meu Deus, como é difícil lidar com um problema como este. Mas é possível, Rosa. Exatamente. Não é uma coisa, ai, maravilha, eba, tem dependência química na minha vida. Não é. Mas a gente consegue. Exatamente. Porque a gente faz todo esse processo e vai fazendo, que a Denise veio nos falando todo esse tempo, né? Tu falou uma coisa, Denise, que me chamou muita atenção na parte dos amigos, né? Não se fala de prevenção e nós não fizemos a prevenção, né? Exatamente. Então, a gente sabe que álcool é uma droga, mas a gente brinca junto com aquele amigo que chegou para ti e disse assim, nossa, esse final de semana eu enchi a cara, tomei todas, não sei o que eu fiz. E a gente que vai na onda, né? Tá, mas daí, pô, cara, tu não sabe o que fez? Para aí. Não é ser a chata da situação, né? Mas é a gente largar uns insights, assim, né? Porque a gente também entra nessa onda. E isso é muito grave, porque a gente tá vendo o cara se afundar sem dar um start nele ali, de falar alguma coisa para ele. A gente perde a oportunidade, né? De pegar porque as pessoas acham que o álcool não é o problema, né? Exatamente. O álcool, então, né, é uma droga totalmente ilícita, né? Tá aí. Para quem quiser, você vai na padaria comprar um pão e você tem acesso. É muito difícil trabalhar com alcoolistas. Eu acho que é até mais difícil do que com as pessoas que estão fazendo uso de outras drogas. É muito difícil, é muito complexo, é muita negação, né? Mas é possível, né? A gente tem muitos casos que estão dando certo, muitas pessoas que estão avançando, muitas pessoas que estão crescendo, muitas famílias que estão entendendo, né? Eu tenho relato de mães que estão entendendo, porque muitas vezes fica tão focado no filho dependente químico que esquece de viver a própria vida, que esquece de usufruir os outros filhos, os netinhos. Esquece, fica focado, fica fechado, né? Só no dependente químico. Para as mães ainda é muito mais difícil. Aí a gente vai trabalhando, não, né? Você tem uma vida linda, você tem outros filhos lindos, olha para os seus filhos, olha para os seus netos, olha para o seu marido. Quanto tempo você não faz nada por você, né? O que você gosta de fazer? Quanto tempo você não faz nada por você, né? E a gente tá avançando, a gente tá trabalhando, Neuzinha. Vai dando certo. E eu acho que é isso que nos encanta, assim, né? De ir dando certo. Eu vou trazer outras pessoas esse mês aqui. Eu tenho dois ou três dependentes químicos em recuperação. 2 são profissionais da área, já fazem um trabalho fantástico. Um outro é um rapaz também que está em recuperação aqui, está sempre envolvido no meio e tal. Vou trazer família que está em recuperação para ver que dá certo, gente. Dá certo. Dá certo. Matar um leão por dia, como acontece com o dependente químico, é um leão por dia para a família, mas dá certo, funciona. Funciona sim. E a vida é muito linda, né? E a gente tem que ver, né? Nos olhar, assim, nos enxergar, né? E não esperar chegar lá nos 70 para, né? A gente pode fazer hoje, agora. A nossa serenidade, né? A nossa a gente pode fazer isso agora. A Denise fez um curso comigo, ela sabe que eu gosto do caderninho, né? Já pega um caderninho depois da live, já põe os apontamentos ali dos insights que tiveram e para ver o que já pode começar a fazer. Exatamente. Não, amanhã vou acordar mais cedo,
amanhã eu vou fazer tal coisa, a gente já pode começar a fazer agora. Não preciso ficar esperando. Não, mas depois que eu internar ele, aí eu começo. Não, eu tenho que começar antes, para mim poder internar depois, né? Para as coisas darem certo, né? Exatamente. Eu acho que é bem essa pegada, assim, né? Exatamente. Se eu não me cuido, como que eu vou estar cuidando, né, do meu familiar ou do meu paciente? Né? Se eu não olho para as minhas questões emocionais, né? Porque nós somos ótimos em dar conselho, né? Nossa, chega, chega um amigo, um familiar, nós somos ótimos para dar conselho, né? Eu sempre falo para os meus pacientes assim: o que você falaria para uma pessoa que te falasse essas questões? Ah, eu falaria isso, isso, isso. Mas por que você não fala isso para você? Né? Nós somos ótimos em dar conselhos para os outros, mas para nós mesmos É um somos. problema, né? A gente Somos, esquece de ou tudo, às né? vezes a gente até sabe o que fazer, né? Mas para ter atitude, para colocar uma ação em cima daquilo, A gente procrastina um a monte, né? a gente se sabota demais. A gente se sabota demais. E é muito fácil isso, né? Exatamente. Muito, muito fácil essa sabotagem, assim. Por isso que a gente tem que estar em busca constante, né? Ai, Neuza, mas agora eu vou viver nesse mundo. Não, é estudar, é buscar o autoconhecimento, é conversar com outras pessoas que estão nesse propósito, né? Hoje a gente tem a internet aí com um monte de coisa gratuita, com muita coisa que a gente pode estar vendo e ouvindo, e pessoas que nos dão insights maravilhosos, né? A gente pode fazer isso, né? E que funciona. Sim. Ô, Denise, tu viu que são 10 para as 9? Nem Ai, o Instagram é um amor da minha vida, e é por isso que eu gosto do Insta. Geralmente eles derrubam as lives, né? Uma hora e Nossa, pouquinho. não derrubaram ainda. Que bom que ele não derrubou a nossa, porque senão as pessoas vão me matar. Porque eu tenho algumas amigas que não vão poder estar, não podiam estar aqui hoje, assim, mas eu sei que tu salva. Não, vou deixar Então salvo. salva mesmo, porque também algumas pessoas me perguntaram se vai ficar gravada. Não, vai ficar assim. Denise, deixa eu te agradecer imensamente. Que Eu que te prazer, agradeço. que prazer te ouvir. Nossa, foi fantástico, assim, ó. Os comentários das meninas, as meninas muito contentes. Nossa Senhora, Muito bom mesmo. foi Deixar, maravilhoso. só quero deixar uma frase para todo mundo estar pensando. Deixa. Eu sei que você gosta, né, de anotar as frases e tal. Uhum. O maior valor da vida não é o que você obtém. O maior valor da vida é o que você se torna. Já tô anotando aqui. Bah, muito bom. Quer repetir pro pessoal aí? O maior valor da vida não é o que você obtém. O maior valor da vida é o que você se torna. O que estamos nos tornando, meninas? No que Meninos, estamos eu tenho nos uns amigos meus tornando. aqui. Fiquei muito feliz que a gente tem um dependente químico que está aí na busca da caminhada dele nos assistindo. Isso mesmo. Tá na busca. Continua firme Ele me nessa segue há um busca. bom tempo, a gente conversa há um bom tempo e ele tá na busca dele ali, ó, firme e forte. Eu tô muito feliz que ele tá aqui. Isso mesmo. E Bom. pensem muito nisso que a Denise falou. Assistam essa live depois, façam as anotações de vocês e vamos pensar. Vamos. Nossa, Dê, muito feliz, demais da conta. Demais. Também, minha linda. Vou Muito até obrigada, botar essa viu? live no meu YouTube, porque vai maravilhosa. Coloca lá Muito no obrigada. YouTube e vamos divulgar. Muito, muito, muito obrigada mesmo. De Que nada, Deus te minha proteja, querida. que Deus te ampare, continue com o seu trabalho maravilhoso. Amém. Que as Obrigada. pessoas precisam muito disso, muito, muito, muito. Muito obrigada Obrigadão. pelo convite, viu? Pelo carinho de sempre. Muito obrigada. Meninas, meninos, obrigado por mais uma vez.
Frase maravilhosa e muito real. Isso aí, Rosa. Obrigada por mais uma vez estarem aqui com a gente. Essa semana, tô sem meu calendário. Meu calendário tá na minha bolsa. Mas eu tenho alguma coisa... Ah, amanhã não é amanhã. É sábado tem curso de desligamento e depois aí na semana eu tenho algumas lives que eu vou postando, ó. Beijo lindo pra vocês. Beijo, Fiquem gente. com Deus. Até a Obrigada, viu? próxima. Obrigada pelo carinho. Obrigada.